Boa noite a todos. Obrigada, Júnior. Como o Júnior colocou o tema, fraternidade. Na escolha do tema da palestra dessa noite, eu pensei que seria algo que iria encaixar com o ano de 2023, que foi um ano de muitas atividades, de muitas conquistas espirituais para cada um de nós. Sem fraternidade, tudo é difícil e instável. Consultando a Revista Espírita de 1862, Allan Kardec, em resposta a um padre que suscitou a questão dos milagres, Kardec responde que o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. E no final de suas explicações, deu-lhe a conhecer uma comunicação mediúnica assinada pelo espírito de Santo Agostinho, em que este escreveu, abre aspas, que doutrina dará mais sentimento e ânimo ao coração. O cristianismo plantou o estandarte da igualdade na terra, e o espiritismo arvorá o da fraternidade. Eis o milagre mais celeste e mais divino que possa acontecer. Sacerdotes, cujas mãos por vezes estão manchadas pelo sacrilégio, não peçais milagres físicos, pois as vossas frontes poderão ir quebrar-se na pedra que pisais para subir ao altar. Não, o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, não se apoia em milagres que falam aos olhos. Ele dá a fé ao coração. Dizei-me, não estará aí o maior milagre? Santo Agostinho, 1862. Então, esse tema, fraternidade, ele é bem recorrente na obra de Kardec. Como ele fez a questão de enfatizar, na mesma época, no diálogo com este padre, quando respondeu uma mensagem de Ano Novo, recebida dos espíritas de Lyon, aos quais disse que a ordem, a tranquilidade e a estabilidade de um grupo espírita requerem que nele reine um sentimento fraternal. Então, Kardec, respondendo, esse grupo espírita de Lyon, uma mensagem de Ano Novo, nos recomenda que em um grupo espírita haja um sentimento fraternal. E como reinará esse sentimento de fraternidade no grupo espiritista? Como que acontecerá? Como que poderá florescer esse sentimento de fraternidade? A resposta nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 54. Que a pergunta é essa: pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? É a pergunta feita pelo senhor Allan Kardec aos espíritos da codificação. E eles respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então, todos nós somos animados, somos irmãos em Deus e nossos espíritos tendem para o mesmo fim. Então, não vai ter um fim diferente, vai ser o mesmo fim. E lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Afinal, Deus poderia ter criado o Júnior, a Janaína,
ou até a dona Cleide melhor do que eu, vamos assim dizer, né? Podia ter uma preferência, né? Será que Deus tem alguma preferência? E aí a resposta dos espíritos é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, o fim, que está lá na questão 54, dizendo que todos teremos o mesmo fim, está aqui na resposta da 115. A perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento necessário. Alguns de nós aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nessa resposta aqui, eu percebi que eu já murmurei muito, né? Que a gente está aqui ainda no mundo de provas e expiações. Estava ótima essa resposta, né? Para quê? Mas outra resposta não precisava, só essa já bastava para nós. Mas não, Kardec não achou que bastava. E ele faz a 115A. E a pergunta é a seguinte: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Olha que Kardec faz uma pergunta já explicando exatamente o que ele pretende chegar, né? E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa, é uma comparação boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, porque a nossa vida no mundo físico tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então quer dizer, eu posso nessa existência ser uma criança birrenta, murmurar bastante e ficar aí uma existência toda sem progredir. Mas o espírito se prolonga até o infinito. A minha vida pode ter termo física, mas o espírito continua. E eu voltarei. E terei essas provas que é necessário para mim progredir. E o que isso tem com relação com fraternidade, vamos assim dizer? Isso vem nos esclarecer que quando vamos nos elevando intelectualmente e moralmente, é necessário nossa compreensão que o nosso irmão imperfeito, como eu, mas ainda sem o conhecimento da doutrina espírita, merece o meu acolhimento. Se estamos num mundo de provas e expiações, é porque é o melhor lugar para o nosso progresso individual e coletivo. E vocês querem ver como que é isso mesmo? Como aqui é o melhor lugar? No capítulo 46 da Agenda Cristã, o Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz lá: aproveite o ensejo. Olha o que ele traz. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta para domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração.
Não é o amigo que marcha em paz, na senda do bem, que solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. Então, a nossa cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. Então, não queiramos achar que aqui não é o meu lugar. Aqui é o nosso lugar. É onde nós temos a necessidade de estar e precisamos estar no trabalho, no serviço. Mas, nessa mesma ordem de ideias, o codificador da doutrina espírita utilizou ao analisar o lema da Revolução Francesa. Kardec coloca a liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras que, segundo o entendimento de Kardec, constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que representam pudessem receber integral aplicação. Então, Kardec lembrou inicialmente que a fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência e a caridade. Então, ele coloca aqui a caridade moral e também a caridade material, junto com o devotamento, a abnegação, tolerância. Na fraternidade, agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. A regra áurea, que há um tempo atrás nós falamos aqui. E como é fácil compreender a contrapartida da fraternidade? Qual é a contrapartida da fraternidade? É o egoísmo. Enquanto a fraternidade diz cada um por todos e todos por um, o egoísmo diz cada um por si. Sendo a negação uma da outra, é tão improvável a um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quanto é para um avarento ser generoso. Ora, sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Isso é Kardec dizendo. Cada um quererá fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-la em proveito dos outros. Eu tenho vantagens com essa fraternidade, então eu vou agir assim. Vou tratar fulano com mais educação, ele me dará alguma vantagem, então eu vou agir dessa outra forma. Eu sou fraterno, mas uma fraternidade que só é bom para a minha pessoa? Significa desejar que todos sejam fraternos para comigo. Eu quero acolhimento, eu quero entendimento das minhas dores, eu quero falar dos meus problemas, eu quero dizer como está difícil de carregar os meus fardos, eu quero ajuda para carregá-los, entretanto, eu não quero mover um dedinho para ajudar o outro. Considerada, pois, do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, esses 3 princípios que Kardec coloca, que formam esse lema dos revolucionários franceses, a fraternidade está na primeira linha. Ela é a base. E sem ela não pode existir a igualdade
e nem a liberdade sérias. A igualdade, na visão de Kardec, decorre da fraternidade. E a liberdade é consequência direta das outras duas. Os três princípios são, pois, solidários uns com os outros e se servem mutuamente de apoio, e sem sua reunião, o edifício social não estará completo. E não estando completo, ele nos sustenta. Desse assim que o sentimento fraternal é a chave da estabilidade tanto do grupo pequeno, que é o que a gente começou a nossa fala essa noite, como também, como são as instituições espíritas, que são os grupos pequenos, mas também como o grupo maior, as cidades, as nações, o mundo em que nós estamos vivendo. Sem esse alicerce da fraternidade, nós não teremos liberdade nem igualdade. Por exemplo, uma sociedade espírita, ela é composta por quem? Nós estamos aqui numa sociedade espírita denominada Allan Kardec. De quem que ela é composta? Ela é composta por pessoas denominadas sócios contribuintes. Mas qual a necessidade desse quadro? Como aprendemos com a doutrina espírita, Jesus nos deixou a lição: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos encontrar lá em Mateus 22, 21. Então, é um ato de fraternidade fazer parte deste grupo, deste quadro, contribuindo para a devolução, que é dar a César o que é de César. E o que é de Deus? O estado corporal, onde todos nós nos encontramos aqui, o que eu estou conseguindo ver, né? Pode ter os que não estão mais aqui. O nosso estado corporal é transitório e passageiro. E é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso pelo trabalho da encarnação. E também nesse estado que ele se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Porque nós sabemos que uma existência é muito pouca para a gente conseguir dar conta do nosso recado, né? Isso está lá no Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 10. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, intitulado Os Infortúnios Ocultos, nós encontramos: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Pode entrar. A sua chegada refugia a alegria daqueles rostos emagrecidos. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais do que essa necessite. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz
Que podes dar, minha filha, quando nada as tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês ao outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento teria nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados e dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que essa senhora distinta está tentando passar esses valores para sua filha, o que é a verdadeira caridade. E no livro Alvorada Cristã, no capítulo 30, ditado pelo espírito Neio Lúcio, e alguns aqui já conhecem, o espírito Neio Lúcio foi um espírito à época de Jesus que estava encarnado e ele ouvia do Cristo o Evangelho. Todas as tardes na casa de Simão Pedro, ele participava do Evangelho no lar. Então, Neio Lúcio até tem um livro chamado Jesus no Lar, que traz 50 e tantas mensagens de que ele ouviu do próprio Cristo. E nesse livro Alvorada Cristã, no capítulo 30, Neio Lúcio traz que dá de ti mesmo. Declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substitui o coração? Esquece-te, meu filho, de que podes sorrir para um doente e estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco em bafejos? Amigos te visitam o quarto pela manhã. O oxigênio cobra-te imposto? Quanto te custa a ternura materna? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e fruto, sem pedir vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada, por faltar-te dinheiro excessivo, e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Ser irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista, aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância para temer-nos a rudeza e a maldade? Dá de ti mesmo, em toda parte, muito acima do dinheiro, para as tuas mãos amigas e fraternais. Neio Lúcio. Mas
voltando lá no céu e inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, na segunda parte, no capítulo 2, espíritos felizes. Como nós iniciamos lá na questão 54, que todos temos um mesmo fim, e na 115, que todos nós chegaremos à perfeição e à felicidade que nos compete. Então, espíritos felizes. Tem uma mensagem chamada Condessa Paula. E nós encontramos lá na obra que era uma mulher jovem, bela, rica, de nascimento ilustre, de acordo com o mundo. E, ademais, um modelo consumado em todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu com 36 anos em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume a essas palavras, em todas as bocas: por que Deus retira tão cedo tais pessoas da face da terra? Sua benevolência era inesgotável, mas não era essa benevolência oficial que se exibe aos olhos de todos. Era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou, pois essas boas ações tinham por testemunha apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Sobretudo, ela sabia descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva a moral em vez de abatê-lo. Evocada 12 anos após a morte por um dos seus parentes iniciado no Espiritismo, ela traz a resposta. Tendes razão, meu amigo, de pensar que eu sou feliz. Com efeito, sou feliz. Além de tudo que se pode exprimir, no entanto, ainda estou longe do último degrau. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados na terra, pois não me recordo de ter sentido desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações afetuosos, em toda parte amigos, em toda parte em parte alguma, invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e qual chegareis infalivelmente, seguindo o reto caminho, que todos nós chegaremos, que é a perfeição. E ela continua a sua mensagem. Neste momento, a Terra é o nosso grande tema de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos. Lembrando que ela desencarnou em 1851 e a mensagem foi dada 12 anos após a sua morte. Então ela diz lá que a Terra é o nosso grande tema de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos, que numerosas cortes afluem para concorrer para a sua transformação. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores ocupados a desbravar uma floresta, sob a condução de chefes experientes. Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, preparando outros o terreno, lavrando e semeando estes. A mensagem que a Dilza leu no início, né? Sobre a semente. Edificando aqueles a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Então ela vem dizer que nessa época vários espíritos estavam aqui, espíritos, uma nuvem de trabalhadores
estavam ocupados em arrancar velhas raízes, em desbravar essa nova floresta, sob a condução de chefes experientes, arrancando essas árvores com o machado, arrancando as suas profundas raízes, preparando outras do terreno. Ela estava falando de árvores? Ela estava falando de nós, né? Que estavam aqui à época, trabalhadores, preparando o terreno para onde nós estamos hoje nos encontrando. Enquanto isso, os chefes se reúnem, deliberam e enviam mensageiros para dar ordens em todas as direções. A terra deve ser regenerada num dado tempo. É preciso que os desígnios da providência se cumpram. E é por isso que todos põem mãos à obra. Então, se nós estamos aqui, encarnados, e não estamos colocando a mão na obra, alguma coisa errada está. Não acrediteis que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Eu teria vergonha de ficar inativa quando todo o mundo se ocupa. Uma importante missão me é confiada. Esforço-me para cumpri-la o melhor possível. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que eu ocupo na vida espiritual. Crede que minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não teria bastado para isso. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho, da miséria, que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura. Ali residia o perigo. Só lembrando que ela está lá no céu e inferno, essa mensagem, espíritos felizes. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me teria feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também por vossa vez a prova da fortuna, mas não vos apreceis em pedi-la demasiado cedo. E vós que sois ricos, tende sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Paula, na Terra, Condessa. E aí a gente falou o que é, dai a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nós temos aqui a resposta. Tende sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente, os benefícios de Deus. Na abnegação, no devotamento, na resignação, na benevolência, na indulgência, no perdão das ofensas. É a forma que nos levará a essa fortuna imperecível. E lá na questão 789, nós vamos encontrar a resposta que a caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho e nem de viver às expensas dele. Viverão felizes e em paz.
Queridos irmãos, um novo ano, cheinho de oportunidades benditas e redentoras, está atrás da porta, nos aguardando. Queremos ser felizes? Queremos um mundo de paz? Então sejamos, cada um de nós, promotores desse desejo. Sejamos nós, promotores da paz. No livro Fonte de Paz, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 22, intitulado Natal com Cristo, Emmanuel nos traz que a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o tempo. Se alguém lembrou a palestra do Júnior, ele citou essa frase na palestra dele. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos de harmonia quebrada entre nós e os demais em obediência à lição da desculpa espontânea. Quantas vezes se fizerem necessárias. Como Joana de Ângeles nos traz, por vezes, se aquele está necessitado de pedir o nosso perdão, ele é o nosso irmão que está em desequilíbrio, que sejamos nós o que promova a paz e o equilíbrio, perdoando. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade de cada um de nós. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Desejo a todos um feliz ano novo, um ano novo repleto de paz, de saúde para todos nós, e que possamos, cada um de nós, colocar a mão no arado e assim trabalhar dentro de um grupo onde estamos inseridos em fraternidade, trabalhar para cada um de nós e para nós mesmos, que só assim conseguiremos chegar à perfeição que todos nós desejamos. Gratidão, queridos amigos.